Olá, hoje nem é um dia que eu costumo gravar, hoje é final de semana, sábado de manhã, mas por acaso eu caí aqui num estudo muito interessante e fiquei com vontade de gravar mais um episódio. Então, para falar de algo que a gente às vezes fala muito do pensamento positivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso pensamento não é positivo, porque ele também continua sendo poderoso. E para quem já leu ou já vivenciou sobre a lei da atração, o quanto a gente atrai para nossa vida tudo aquilo que a gente pensa, um exemplo disso é que você pode ter vivenciado na sua vida alguma vez onde você começou a pensar em alguma coisa com a qual você não estava feliz, e quanto mais você pensava, pior ela parecia, não é verdade? Isso acontece porque quando você tem um pensamento muito constante que você alimenta, essa lei da atração imediatamente vai te trazer mais pensamentos semelhantes a esse. E em questão de poucos minutos, você vai ter tantos pensamentos semelhantes, negativos, que a situação vai parecer cada vez pior. E quanto mais você pensar nela, mais perturbado, mais preocupado, provavelmente você vai se sentir. Com certeza, quando a gente pensa nas experiências que a gente viveu na vida, a gente sabe, a gente consegue enxergar que nós atraímos essas experiências para nossa vida. E nós vivenciamos no passado tudo aquilo que nós imaginamos. E eu acordei hoje de manhã sem entender muito, mas com uma lembrança muito forte no meu coração. Agora, conversando aqui, tudo se conectou. Eu tenho uma história pessoal de atrair, algo para minha vida, porque na época da faculdade eu decidi, criei uma vontade dentro de mim de conhecer a Espanha, de conhecer 2 cidades, Granada e Nice. E na verdade acabou sendo uma viagem que eu realizei e não conheci somente essas 2, morei um tempo em Madrid e depois acabei fazendo um mochilão, porque eu conheci algumas pessoas, fui ficando na casa delas, ali tinha amizade com gente que morava em algumas cidades ali da Europa, então, enfim, acabei fazendo uma viagem onde eu conheci muito mais do que eu imaginaria, quando eu saí do Brasil. E muito do que eu vivi lá tem a ver com isso, de atração de pensamento. Primeiro, quando eu decidi que eu iria para lá, mesmo sem ter condições nenhuma, iniciando a faculdade, sem trabalho, e as condições vieram depois. E eu criei essas condições porque eu queria muito viver essa experiência. E eu tive muita experiência sobre isso que eu tô falando para vocês, no lado do pensamento positivo. Quando eu fui viajar sozinha, porque quando nós estamos sozinhos, nós passamos por diversas situações difíceis, desafiadoras, e a gente só conta com o nosso próprio pensamento. A gente convive muito nós com nós mesmos, e a gente aprende a se conhecer, e a gente aprende até a se tornar uma pessoa melhor. E eu me lembrei muito, muito hoje de manhã da minha experiência em Londres. Eu fiquei, se não me engano, por 3 dias num hostel, mas o que me chamou a atenção é que no primeiro dia eu tava tão animada em conhecer a cidade, tinha tanta coisa pra ver. Londres, pelo que eu sei e pelo que eu vivi esses 3 dias, era muito escura, não tinha sol, é uma cidade bem assim, fechado o tempo, então ele dá um ar meio de... como eu posso falar? É diferente, é uma cidade quieta, É uma cidade sem essa alegria da luz do sol. E
ela tem aquela cara de chuvosa o tempo todo, os 3 dias que eu estive lá. E desde o primeiro dia, eu correndo atrás de conhecer tudo que eu queria, e eu lembro que eu estava a caminho de um museu de arte, um museu muito famoso, só que eu estava muito cansada, e eu levei um tombo na rua, e eu caí com o rosto bem entre a rua e a calçada, ali no meio-fio. E eu bati assim o rosto e a boca, e começou a chover forte bem nessa hora. E a rua tava lotada de gente correndo, querendo se fugir da chuva. Só que uma menina parou pra me ajudar, pra me levantar. E quando eu abri o sorriso pra ela e o amigo que tava do lado começaram a procurar no chão alguma coisa. E eu não tava entendendo o que era. Mas eu percebi que meu dente tinha quebrado, 2 dentes da frente. E porque começou a sair sangue, e ela também ficou preocupada, queria me ajudar, mas a chuva, aquela confusão toda, o que eles puderam fazer foi me levar até um posto policial, um carro que estava parado, e ali eu entrei e fui atendida ali inicialmente. E o que eu vou falar aqui foi o que eu ouvi do chefe ali da polícia que me atendeu. Ele olhou, né, meu rosto. Eu nunca vou esquecer, porque imagina uma língua diferente, um outro país, e você naquela situação tão fragilizada. Ele falou, olha, seu dente tá, né, parece sério, mas aqui em Londres a gente não vai no dentista. Porque eu falei, onde tem um dentista que eu possa ir? Ele falou, aqui é muito caro, a gente não vai no dentista. Só em casos muito sérios, e assim, é longe da cidade. Então eu vou te levar no hospital para eles olharem, para ver se tá tudo bem. Mas essa parte de dentista, eu não sei como você vai fazer. Ou seja, pensamento bem ruim. Concordam? Fechou ali todas as possibilidades que eu poderia imaginar de ser bem cuidada naquela cidade. Ele me deixou de fato no hospital central, bem perto ali do Big Ben. E eu fui atendida. E realmente, o que a moça me passou, porque eu tava com muita dor, foi um remédio pra dor. Ela falou, só posso te passar isso porque não temos dentistas no hospital. Porque é um caso também mais sério seu, né, de ter que reconstruir e tudo mais. E é isso. Não teve muito o que fazer por mim, mas me deu um remédio. Eu me limpei lá dentro do hospital também, porque eu tava toda suja da queda que eu tinha tido, né? Rasgou minha meia calça, enfim, tava com uma aparência toda como se eu estivesse mesmo na rua. Tanto que, só pra vocês terem uma noção do como eu estava fragilizada, quando eu cheguei no hostel, na hora que eu entrei pra conversar, né, na recepção, aí um rapaz estava no hostel e falou, ixi, você bebeu, você usou alguma coisa? Porque eu tava toda rasgada a roupa, com a cara roxa, porque a boca inchou e aí ficou enorme, tanto que para eu poder pedir ajuda no metrô eu tampava a boca, porque eu tava sem dente e com a boca inchada. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma pessoa realmente de rua, como se eu estivesse ali, enfim, olhavam muito assustadas. E aí eu precisando de ajuda, mas tendo que me esconder por conta dos julgamentos. E eu fiquei no hostel esse dia muito triste, chorando mesmo. E eu lembro de falar muito com Deus. Ali foi uma das provas muito de Deus na minha vida, porque eu só tinha Ele pra buscar ajuda. E tava doendo muito. Eu lembro que a moça do hostel viu toda a situação, eu expliquei, ela desceu, pegou gelo, me ajudou. E eu fiquei sozinha no quarto. O hostel durante o dia, pra quem já ficou hospedado, fica vazio, porque as pessoas saem pra passear, então não tinha ninguém. E aquilo me deu um pouco de tranquilidade, porque eu fiquei deitada ali, descansando, com a boca, sem saber o que fazer. E eu pedia muito pra Deus, eu falava, Deus, me tira dessa situação, e quando eu sair dessa situação eu vou valorizar ainda mais essa viagem. Eu não vou fazer o que eu fiz de estar cansada e querer ver 3 pontos turísticos ao mesmo tempo. Eu vou parar pra comer. Nesse dia eu não tinha almoçado, pra não perder tempo eu tinha entrado no McDonald's, e também pra economizar, porque eu tava viajando, arcando com todas
os custos. Eu lembro que foi um sanduíche minúsculo do McDonald's o dia inteiro, desde a hora que eu tinha acordado até aquela hora que era umas 3 da tarde. E aí eu lembro que eu fiz um acordo com Deus, falei, Deus, a partir de agora eu vou valorizar essa viagem de uma forma diferente. Permita que eu resolva esse problema do dente, para que minha viagem continue. Era um dos primeiros países, gente, acho que era o 4º país do mochilão. Eu ainda viajei muito tempo, mais de um mês depois desse caso. Então, assim, ali eu pedi muito a ajuda de Deus, me enchi de fé, porque em volta eu só via desespero, todo mundo falando que não tinha jeito, porque essa questão de dentista e tudo mais. E agora eu quero falar a reviravolta para vocês. Eu tinha feito um seguro de saúde no Brasil, que a menina da agência tinha falado que era muito importante. E aí eu lembrei disso, conversei com os meus pais, expliquei o que tinha acontecido, eles entraram em contato com ela conseguiu. Pro dia seguinte, de manhã, primeiro horário, um dentista de emergência que trabalhava em Londres, no centro de Londres. E o mais interessante, ele trabalhava na rua daquele museu Madame Tussauds, que é bem famoso. Então, no dia de manhã eu fui, entrei lá, a recepcionista era brasileira. Na verdade, ela falava inglês o tempo todo, mas ela viu que eu tava com cara de pânico esperando, porque antes de eu entrar teve uma briga entre o dentista e a menina que tava sendo atendida. Eles começaram a discutir e ele saiu pra fora, assim, e a menina saiu brava e eu não entendia porque era um inglês britânico bem difícil de entender. E a menina da recepção, ela viu que eu fiquei em pânico, quase querendo levantar e ir embora, gente, porque era um lugar estranho também onde eles atendiam. Só que eu não tinha opção, foi um lugar que o plano de saúde indicou. E aí essa menina da recepção veio falar comigo e falou, eu vi que você tá assustada, eu sou brasileira. E aí eu falei, nossa, tá tudo certo, tudo bem, eu sou atendida por ele é bom. Ela falou, claro, não, ele é o melhor, ele é especialista em casos de acidentes, de urgência, então só tem casos muito difíceis que ele atende aqui. Ali foi uma questão de desacordo entre eles do que ele tinha falado do tratamento, que ela não concordava. Pode ficar tranquila, você tá em boas mãos. E aí eu relaxei, ele me chamou, eu fui a próxima a ser atendida. E aí eu contei minha história pra ele, falei, eu tô passeando, eu sou brasileira e eu tô muito triste. Eu tô chorando desde ontem sem parar, porque isso tá atrapalhando minha viagem, além de eu estar sentindo muita dor, porque o dente tá aberto. Eu não consigo falar com as pessoas porque todo mundo acha estranho. E eu ainda quero viajar, quero continuar o passeio, mas com esse dente assim eu não consigo. E aí ele se compadeceu, mas ele falou, olha, pra eu poder recuperar esse dente vai sair muito caro. E aí ele pediu pra a moça da recepção ligar pro plano pra ver quanto eles cobrariam, né, do que ele teria que fazer, e era um valor muito pequeno que eles poderiam cobrar. E aí ele falou, olha, o valor que seu plano vai suprir é isso aqui, mas eu vou então cobrar um valor diferenciado pra você. Vai ficar só tanto a mais, tudo bem? E eu naquela hora, sem condições de nem pensar, falei, claro. Assim, ele cobrou assim, menos da metade do que ele deveria cobrar pra que não ficasse tão alto pra mim, já que o plano ia cobrir uma parte pequena. E ele foi super cuidadoso, tanto que eu acho que demorou mais de 1h30 ou 2 horas o procedimento, porque ele escolheu a cor branquinha, igual do dente. Ele colocava perto e falou, olha, o que você acha dessa cor? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais escura, nananã. Ele foi conversando comigo, e aí fez todo o procedimento, era bem dolorido, porque o dente estava aberto. E aí ele tampou os 2 dentes. Esses dentes estão até hoje. Ele falou que, né, depois eu voltei pro Brasil, uma dentista falou que esse tipo de coisa que ele fez duraria 10 anos. Já se passaram mais de 20. E graças a Deus tá aqui exatamente o que ele fez, com tanto carinho, tanto amor. Tanto que eu saí de lá e eu lembro de 2 coisas que eu fiz. Eu tava decidida a comprar um presente pra ele. Eu fui no mercado, vi que tinha uma promoção de uma caixa de chocolates bem bonita. Comprei e escrevi em inglês que ele era um anjo e que ele salvou a minha viagem e que eu era eternamente agradecida por ele. Eu preenchi isso, deixei lá no espaço dele no final da tarde para que a recepcionista entregasse para ele.
Foi a minha forma de agradecer realmente, porque ele trouxe de volta a alegria pra mim, depois de 2 dias tão sofridos. E quando eu saí de lá, eu não tinha planos, gente, de ir no Madame Tussauds, porque é um lugar muito caro em Londres, porque Londres já tem uma moeda mais cara do que o dólar, do que o euro. E aí eu falei, eu vou nesse museu, eu vou aproveitar esse momento, vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou aproveitar que eu posso viver tudo isso. E dali pra frente a viagem foi só assim, só realizando sonhos. E eu fui no Madame Tussauds, tenho todas as fotos com todos os artistas, porque o Madame Tussauds é um museu de cera e você consegue tirar foto com artistas como se fosse real. Michael Jackson, Madonna, enfim. Me diverti tanto, eu tava tão feliz. Eu tenho as fotos que mostram, né? Quando eu mandei pra minha família, todos ficaram aliviados, porque viram que eu tava com a boca já restituída, né? Tinha um pouco ainda de roxo, mas eu já tava voltando a ficar com uma aparência normal. E muito feliz. E o que eu tenho pra finalizar essa história, foi um pouco longa, e eu nunca tinha falado isso pra ninguém também, é que quando eu decidi que eu ia aproveitar ao máximo a viagem, eu não ia ficar limitando a recursos, enfim, eu estava lá, eu ia viver o momento, Deus me salvou de uma situação absurda, me colocou alguém para me ajudar, quando todo mundo dizia que não teria, mas eu acreditei, então ali eu atraí algo muito bom, que ninguém dizia que era possível. Então esse é o primeiro ponto. E segundo, quando eu decidi que eu iria aproveitar ao máximo essa viagem, tanto que eu trouxe uma mala cheia de coisas da viagem que eu tenho até hoje. De todos os lugares onde eu fui, eu trouxe lembrancinha, alguma coisa para poder lembrar do lugar. Eu tenho de todos os lugares. Eu tenho em casa como decoração. Eu tenho diversos itens. Foi até pesado. Eu tenho até um casal, modelo grande, assim, um casal apaixonado que eu trouxe de Roma. Então, de cada lugar que eu ia, eu vivenciava a melhor experiência. Eu pensava, o que é o melhor daqui? Quando eu fui na Áustria, eu fui no melhor castelo, onde tinha a torta famosa que meu pai assistiu, o filme da Sissi. Eu comia a torta da Sissi. Então, em todos os lugares, a partir dali, eu comecei a vivenciar o melhor. E o que aconteceu, para fechar esse assunto e você ficar na sua reflexão aí, se isso já não aconteceu com você também, a partir do momento que eu tive essa mudança de pensamento, depois de 3 dias que eu estava, tinha saído de Londres, meu pai me liga e fala assim, ele estava gerenciando a conta para mim, bancária, quando eu precisava que mandasse dinheiro para o cartão internacional. E ele falou, Isa, eu não sei o que aconteceu, mas depositaram um valor alto na sua conta. Você não quer checar no seu trabalho? Porque eu tinha saído de um trabalho onde eu fiquei 5 anos, mas eu já tinha recebido todo o ajuste, né? Que era o que me patrocinou ali a viagem. Tinha feito um acordo com eles. E quando entrou esse valor e meu pai falou isso, eu corri pro e-mail, porque eu não tava vendo e-mail. E tinha um e-mail do chefe do departamento pessoal explicando que estava depositando na minha conta a minha parte do bônus da empresa, que só saiu depois que eu já tinha ido embora, e que eu tinha direito a esse bônus, né, retroativo ali. Ele estava pagando todo o bônus anual, e era um valor realmente muito alto. E eu viajando, é como se fosse 20 mil reais nos dias de hoje, e eu viajando ali, aquilo deu um alívio tão grande, mas eu já tinha decidido dentro de mim que eu ia aproveitar, ia viver o melhor. E eu sei que eu atraí toda essa condição positiva que veio depois. Então, eu aprendi muito com essa história minha. E eu tenho certeza que você tá pensando na sua vida, que todas as coisas boas que você já vivenciou nasceram dentro de você. Quando você não acreditou no que os outros falaram, quando você confiou que alguém poderia te ajudar, quando você pediu para Deus para que Ele estivesse com você, quando você manteve seus pensamentos positivos, seus pensamentos em que algo de bom ia acontecer, eu tenho certeza que as coisas aconteceram. Então esse é o maior poder do mundo que a gente precisa ter na nossa memória e nunca mais esquecer. Que você possa ter aprendido algo com essa história que eu contei. Tenho certeza que não foi por acaso. Algum de vocês precisava ouvir isso hoje. Então espero que seja útil esse meu depoimento. Foi muito bom compartilhar isso aqui. Façam um ótimo dia.